Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta logo pela manhã para a gente iniciar o nosso dia bem com as últimas informações do nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Para você que está chegando aqui na Amo Vasco TV pela primeira vez, a Amo Vasco TV é aquele canal de Vascaíno Raiz, meu irmão, forjado nas arquibancadas de cimento de São Januário e do Maracanã. E aqui a gente traz sempre duas edições diárias, todo dia, meu amigo. É Natal, é Ano Novo, a Amo Vasco TV não para. Pela manhã, né, eu trago o vídeo matinal com as últimas notícias do Vasco e à noite meu parceiro Felipe Bigode vem com aquela live esperta, cheia de informação e entretenimento para vocês. E ainda a gente traz também um negócio bem legal que a gente faz com o maior carinho, galera, que é aquele sorteio semanal de uma camisa oficial da capa modelo supporter. Quer dizer que toda semana, no final de semana, a gente faz sorteio que para você participar, você tem o sonho de ter uma camisa oficial do Vasco, para você participar, basta você ser inscrito no canal, meu irmão, é de graça para ser inscrito no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, ó, se você ainda não é inscrito, botãozinho vermelho e branco, inscreva-se, vai ali, ó, clica o botão, do lado tem o sininho, já ativa as notificações para você receber as notificações dos vídeos novos. Assistindo os vídeos durante a semana, tá? Dando like, né? E participando da resenha, porque aqui o formato do programa é resenha. A gente traz as notícias, a gente traz a nossa opinião, mas vocês que fazem parte da Amo Vasco TV também trazem a opinião de vocês através do espaço dos comentários. Então não dá mole. Fica atento no que eu vou falar aqui naquele bate-papo maneiro e use o espaço aqui embaixo para soltar o verbo, meu irmão. Amo Vasco TV é o canal de todo vascaíno. Então, se você é seguidor de político A, seguidor de político B, meu irmão, não interessa, meu irmão. Você tem a Cruz de Malta no peito? Esse é o seu canal. Galera, hoje o programa está recheado, muita coisa para falar. O Vasco vem treinando para enfrentar o Nova Iguaçu na quarta-feira, às 9h35 da noite. Jogo da TV aberta, galera. Pelo menos dessa vez a gente acredita que a gente vai conseguir assistir o jogo do Vasco em paz, né, meu irmão? Tem sido difícil. E a gente vai trazer as últimas informações desse jogo, tá? A gente vai trazer também algumas coisas pensadas aí da entrevista do Carlos Brasil ao canal Atenção Vascaínos. Muito boa a entrevista do Carlos Brasil. E a gente vai falar também dessa situação da SAF. Tem novidade e eu quero trazer aqui para vocês, inclusive dando a minha opinião, querendo debater com vocês naquele estilo, galera. Traz a opinião, traz os fatos, a gente bate aquela resenha, aquela coisa com educação aqui nos comentários. Beleza, galera? Então, ó, se liga aí, não sai daí não, a vinheta tá vindo e eu já tô voltando. Galera, então vamos iniciar essa resenha, né? O Vasco que enfrenta o Nova Iguaçu às 9h35, 35, né? É o horário da TV Record, galera. Vai passar o jogo na TV aberta pela primeira vez, o jogo do Vasco desse ano, passando em TV aberta. E galera, quando passa em TV aberta, tá passando em vários canais do YouTube, Twitch, Casimiro, Flow Esporte Clube. Então você fica ligado aí que não tem como perder a chance de assistir o jogo do Vasco. Esse jogo eu acredito que a gente não vai ter problema para assistir como foram os outros dois, né? Aliás, eu trouxe aqui, né, a minha opinião depois de ver aquela nota da Ferres dizendo que o problema tinha sido da Claro TV. Eu disse aqui que a Claro TV, né, que os outros canais iam começar a jogar a batata quente um para o outro. Não deu jeito. É isso, cara. Um fala que o problema foi com um, outro diz que foi da Embratel, e ninguém é o culpado. E só quem toma lá naquele lugar é o torcedor. Meu amigo, a gente paga por isso, hein, galera? É o padrão Ferge de campeonato estadual. Infelizmente, é isso que a gente tem. O Zé Ricardo vem, né, treinando a equipe para esse jogo, né, e fica aquela coisa, né, no ar que eu trouxe aqui ontem, poupar ou não poupar. Eu trouxe ontem aqui essa situação porque eu achei bem pertinente essa dúvida, né, e a gente sabe que dentro da equipe técnica, né, existe todo um trabalho profissional de acompanhamento, de como andam os jogadores. Hoje em dia a tecnologia
manda nessa situação. Você tem que ver como está a musculatura, quem está mais propenso a se lesionar, quem está mais em condição de ir para o jogo. E eu trouxe aqui a situação, né, do Nenê, né? O Nenê com 41 anos, né, cara? O cara se mantém, mas já tem uma idade bem avançada. Eu queria trazer alguns números do Nenê aqui, né, que pode causar pesadelo em qualquer vascaíno que ouça, né, que o Nenê vai ser poupado em qualquer jogo esse ano. A gente sabe que o Nenê não vai jogar a temporada inteira, não tem jeito. Mas ficar sem o Nenê realmente é algo que tira o sono do torcedor vascaíno. Pois olha os números do Nenê desde que ele voltou ao Vasco da Gama, tá? Foram 16 jogos do Nenê, ele já fez 5 gols nesses 16 jogos, tá? Ele deu 6 assistências direto para gol, 33 finalizações, meu irmão, é finalização pra caramba, tá? 32 assistências, né, que acabaram em finalizações, tá? E participou de 55% dos gols do Vasco desde a sua volta. Meu irmão, esses números são números que, se você bota um papelzinho daquele de venda, trazer uma propaganda de um jogador para qualquer clube, você traz esses números no meia, cara, o cara vai arregalar o olho e vai falar, eu quero esse cara no meu time. Esse é o Nenê depois dos 40, meu irmão. Então, quando a gente fala em poupar, a gente realmente, né, tem que levar em consideração a representatividade que o Nenê tem hoje na equipe, né? Mas o elenco do Vasco é cobertor curto, a gente sabe disso. E ontem, na entrevista do Carlos Brasil, ele admitiu, né? Hoje o elenco do Vasco não é o ideal. Ele também falou sobre essa situação, né, de poupar ou não poupar. Ele deixou bem claro que hoje a estrutura do futebol do Vasco profissional é de alto padrão, né? Contém grandes profissionais, né? Tem muita tecnologia envolvida, né? E que eles sabem o que estão fazendo com cada jogador. Cada jogador tem análise individual e essas decisões passam pelo corpo técnico e pelo corpo científico. Então, se a gente vê alguém sendo poupado, tem alguma coisa ligada à parte científica, ou está com a musculatura começando, né, a degradar, né? Eles vão sim, né, aos poucos segurar alguns jogadores, mas tudo com base científica. Falando sobre o elenco, o Carlos Brasil deixou bem claro que o elenco do Vasco não está fechado, né? Ele citou a importância de se trazer um novo zagueiro, pelo menos no Carioca, e ele falou em 2 zagueiros até o Campeonato Brasileiro. Ele deixou claro ali que o Vasco deve trazer entre 5 e 6 jogadores pro Campeonato Brasileiro da Série B, mas também deixou claro que não tem nada, nenhuma negociação em andamento, né? Se tivesse também, eu acredito que ele não falaria, né? E ele disse que jogador para vir para o Vasco, como é que o Vasco está vendo isso hoje no mercado? Precisa ser um jogador que venha, né, com a certeza de que vai somar para ser titular ou para ser reserva direto dos que hoje estão lá. A gente sabe, né, 2 zagueiros são necessidades confirmadas pelo Carlos Brasil, né, um volante, né, principalmente para o lugar do Yuri. O Yuri também é um cara que tem histórico de lesão e a gente fica com medo de usar muito o Yuri, pressionar o cara e acabar estourando a musculatura desse cara e a gente acabar ficando sem o Yuri. Seria um pesadelo não ter o Yuri na Série B. Jogador de cara de Série B, pegada, jogador que tem se mostrado um verdadeiro pitbull aí no Vasco da Gama, né? Outras 2 posições que ele falou são os 2 pontas, né? 2 pontas e, de repente, se houver a oportunidade, uma boa oportunidade, um meia para ser reserva aí do Nenê. Lembrando que a gente tem jogadores versáteis que jogam em diversas posições que podem fazer a posição do Nenê. Bruno Nazário é um exemplo, tá? Em determinado momento ele foi perguntado sobre nomes, né, especulados no Vasco. E ele deixou bem claro, cara, todo dia eu recebo dezenas de nomes, né? E a gente vê a internet pipocando novos nomes, né? E a gente entende que isso
é a necessidade do torcedor entender o que está acontecendo. A gente não pode vir, palavras dele, né, vir a público a todo momento que tenha um nome sendo vinculado ao clube, né? A gente não pode vir falar disso porque pode atrapalhar as negociações. Mas ele tocou no nome de 2 jogadores, né? Coincidentemente, 2 jogadores que passaram, né, pelo Corinthians, né? Um deles ainda é do Corinthians, é um jogador da base do Corinthians que estourou a idade, o lateral esquerdo, Reginaldo, né? Foi questionado se o Reginaldo tinha sido oferecido ao Vasco. Ele falou, olha, até foi tocado o nome do Reginaldo, ele considera um bom jogador, mas ele acredita que não é o momento de trazer um lateral esquerdo, né? Ele disse que o Vasco tem bons laterais esquerdos e que o Reginaldo não foi nem levado à comissão técnica. O zagueiro Felipe Torres, né, que vem tendo o nome vinculado ao Vasco nos últimos dias, né? Jogou no Bahia, ex-Corinthians também, galera. Mesma coisa, ele falou que o nome foi trazido, né, por um agente, né? Ele ficou até em dúvida se tinha sido um agente, quem tinha sido, né? Ele falou que são tantos nomes que às vezes ele se perde, mas ele disse que o jogador não se encaixa no perfil de zagueiro que o Vasco quer no momento. Não se desfez do jogador, não disse que é um jogador ruim, mas disse que no momento não encaixa na realidade do Vasco. Mas ele deixou bem claro, galera, ele vai contratar pelo menos de 5 a 6 nomes para a Série B do ano de 2022. E a gente sabe que há a necessidade, né, galera? Com esse cobertor curto, vai dar ruim na Série B de 2022. Depois da vinheta, eu volto aqui para falar da SAF. Tem novidade e a gente vai trazer aqui para você. Galera, muita discussão em torno da SAF no Vasco, né? Isso daí tem mexido com a internet, né? Com os fervorosos, né, que seguem um lado político, né? Outros seguem situação, né? E os vascaínos em geral, né, que tem sim o interesse, né, por essa possibilidade de haver uma troca de modelo, né, de gestão do futebol do Vasco e com isso, quem sabe ter aporte financeiro, aportes até grandes, o Vasco ficando aí, né, apto a receber grandes aportes financeiros de investidores, né? Ontem o Vasco, né, atendeu a solicitação do Conselho Deliberativo. Você lembra que lá atrás o Conselho tinha vindo à diretoria administrativa e tinha requerido, né, algumas respostas. Eles tinham uma série de dúvidas, entregaram uma lista, protocolaram inclusive uma lista com uma série de questionamentos à diretoria administrativa para tentar entender o que é essa situação da possibilidade da SAF vir a ser instituída no Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, o Vasco ao Conselho Deliberativo. Isso é mais um passo, né, a sentido, né, dessa votação do Conselho para aí sim ter aprovação ou não e quem sabe aí chegar até uma AGE, né, para o sócio decidir se o Vasco vai ter o futebol como SAF ou não. E aí na internet foi aquela coisa, né? Porque além disso, né, o Vasco praticamente definiu qual vai ser os próximos passos, quais serão os próximos passos dessa situação da SAF. E aquilo que a gente vem falando há um tempão aqui, né? Virar SAF, no caso, não significaria, né, vender parte do Vasco, né, do futebol do Vasco, imediatamente, né? Então, assim, o Vasco tem aí essa discussão com o Conselho Deliberativo. O Vasco quer sim transformar o futebol em SAF, né? Instituir uma empresa, né? Mas os passos de passar os ativos para essa empresa, né? Isso daí seria mais à frente, num futuro que ainda é muito distante do atual momento, que é só de discussão sobre a SAF. A internet pegou fogo, né? Muita gente brigando, até com falta de educação. A gente sempre fala isso aqui, né? E o Vascaíno sabe, a Amo Vasco TV é um canal de todo o Vascaíno. E quem chegar com educação, a gente vai trocar aquela ideia maneira. Inclusive até a galera que segue a gente aqui, que faz parte da Amo Vasco TV, sempre com muita educação, né? Isso aí eu gosto demais. De vez em quando vem um bobalhão aqui, um outro bobalhão lá, né? Que não sabe discutir, ou até fake, né? Muitos dele, ó, recebendo até grana, né? E aí eles falam mais besteiras, mas geralmente, né, é muito bom que aqui no canal
né, a discussão sempre fica em alto nível. E muita gente dizendo o seguinte, né, quem é contra a SAF, né, tem muita gente que é contra a SAF, mas tem uma linha dentro da galera que é contra a SAF que é muito, mas muito ferrenha e muito ligada, né, ao Levinciano. Mesmo eu aqui repetindo, o Levinciano tendo falado, né, da opção de se vender parte do futebol do Vasco lá na época da campanha dele. Agora ele não admite isso, né? Mas essa galera que é muito, muito apegada ao que o Levinciano fala, se apega na situação de que o Vasco pode sim, e é verdade, ter uma boa gestão não sendo SAF. Eu concordo 100% com isso, né? Mas eu trago aqui, queria trazer essa reflexão para você que vem batendo na tecla que o Vasco tem condição de ter uma boa gestão e que essa viria com o Levinciano, que eu acho que pode realmente ser. Eu que fui, né, briguei aí, apoiei o Levinciano na época da última eleição, né? Achava que o Levinciano seria uma boa para o Vasco da Gama. Mas, galera, eu queria trazer essa discussão aqui. Vamos imaginar, né, que o Levinciano entre, né, e seja o novo presidente do Vasco e traga uma boa gestão para o Vasco. O Levinciano vai ser presidente, vai estar na gestão do Vasco ad eterno? Daqui a 3 anos depois, né, ou 6 anos depois, o Levinciano ainda vai estar na administração do Vasco? A SAF, né, e muita gente, e eu me incluo nessa situação de que hoje, né, por que eu falo hoje? Porque amanhã eu posso mudar de opinião, não sou o rei da verdade, né? Estou muito longe disso, inclusive, deixar isso bem claro. Mas hoje o que eu defendo a SAF é tirar da mão da política do Vasco o poder. Porque eu não acho que hoje o Vasco tenha quadros políticos para ter boas administrações de 1, 2, 3 décadas. Hoje o que a gente tem, mesmo que o Levinciano entrasse hoje com boa gestão, daqui a algum tempo ele teria que sair, né? E quem entrar? Aí sempre acontece aquela coisa, vem na política, vem carregando um monte de gente atrás, um monte de gente como cabide de emprego, é um cara, já reparou? Sempre que muda o presidente, o que acontece, galera? Troca-se um monte de gente, né? Esse é o modelo que o Vasco vem seguindo, de 3 em 3 anos, né? Modelo associativo, quando entra presidente, muda tudo, tanto né, que hoje, né, quando o Salgado entrou, ele mudou algumas posições, né? E o Levinciano tinha um time todo novo. Então, como manter, essa é a minha pergunta e eu quero que você use aqui embaixo para responder. Como manter uma boa administração, uma boa gestão, se de 3 em 3 anos muda-se tudo por causa de interesse de quem entra na presidência? Esse é o modelo que eu acho, minha opinião, é um modelo que é falido e que o futebol brasileiro vai mudar. Pode demorar 10 anos, 15 anos, mas eu acredito que todos os clubes vão ter donos, e o dono não precisa ser um investidor de fora, né? Pode ser interno, pode ser do próprio clube, torcedor do próprio clube, mas eu acho justamente por isso que esse modelo é um modelo com os dias contados. Eu quero saber a sua opinião, usando o espaço aqui embaixo. Primeiramente, galera, com educação, porque todo mundo aqui é vascaíno, todo mundo aqui sentar numa mesa de bar para tomar uma e não falar de política, vai se dar bem, porque a coisa, ó, isso aqui é a Cruz de Malta. Nós somos amigos, nós estamos no mesmo barco. Beleza, galera? Tô louco para ouvir, tô muito curioso para ouvir, para ver aqui, ler aqui, né, os comentários, saber da opinião da galera. E eu me despeço por aqui com essa pergunta, né? O Bigode está voltando hoje à noite com aquela resenha esperta. E você sabe que aqui não é Vasco, aqui é muito, mas muito Vasco. Saudações vascaínas, tamo junto.